Amigos da TV CBH de Belo Horizonte, da TV Sete Lagoas, da TV Conexão Gerais de Conselheiro Lafayette e internautas que nos assistem pelo nosso site tvcbh.com.br. Estamos abrindo mais um Gente que é Gente, o programa que destaca pessoas, personalidades dos mais diversos segmentos. Trazemos aqui aos nossos estúdios para uma conversa informal pessoas que fizeram, que fazem alguma coisa ou que têm alguma coisa para nos ensinar. No programa de hoje, nós vamos conversar com os realizadores do filme Cafezal, Amor e Esperança. Vamos conversar com o diretor do filme, Rodrigo Vale. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Prazer estar aqui, viu? O prazer é todo nosso, agradeço a sua presença. Vamos conversar com o lutador de jiu-jitsu, ator e personagem principal do filme, Éder Rufino. Seja bem-vindo, Éder. Prazer. E no segundo bloco, nós conversaremos com o Marcos Vieira, que fotógrafo e cineasta que participou da produção deste filme. Então, Cafezal, Amor e Esperança é um filme que foi lançado no dia 28 de junho, próximo passado, na Praça do Cardoso, no aglomerado da Serra, que é a maior favela de Belo Horizonte. É um documentário ficção do nosso diretor aqui, o cineasta Rodrigo Vale, e que expõe o cotidiano da favela em todos os seus matizes, na efervescência de uma comunidade de 50 mil eleitores, de uma população estimada em pelo menos 100 mil habitantes. Então, para falar da realização deste filme, vamos conversar aqui com os dois, com o diretor, com o personagem, com o ator e com o fotógrafo. Vamos começar com o Rodrigo. Rodrigo, esse projeto de realização deste filme, como começou, quando começou, como foi realizado? Olha, nós começamos esse projeto há mais ou menos 4 anos atrás, né? E nos dispusemos a fazer esse trabalho em parceria com a comunidade do aglomerado da Serra, né? Que nos recebeu com muito carinho, com muita atenção, né? E foi a responsável pela realização desse trabalho, né? No momento final, nós tivemos um apoio muito importante do FEC, que é o Fundo Estadual de Cultura, do Governo de Minas, do Governo do Estado de Minas Gerais, através da pessoa da Eliane Parreiras, na época era secretária de Cultura do Estado, e ela nos estendeu a mão e foi muito positiva essa participação do governo, porque viabilizou a finalização do nosso trabalho, né? E o importante destacar, eu acho, é exatamente essa participação da comunidade, porque se não fosse esse apoio que nós tivemos lá e tudo, dificilmente a gente teria conseguido realizar esse trabalho ao longo desses 4 anos. Né? Produzir um filme, um longa-metragem, é um longa-metragem, né? É um longa-metragem, 1 hora e meia. Na realidade, para o senhor ter uma ideia, nós gravamos lá dois filmes, praticamente, nesses 4 anos. Né? Nós estamos lançando esse primeiro agora, né, que é o Cafezal, Amor e Esperança, e o segundo esperamos lançá-lo no ano que vem, até o ano que vem. Porque foi uma participação muito extensa da comunidade e era sempre nos recebiam sempre com muita atenção, entendeu? Com muito carinho e tal. Então, isso possibilitou a gente fazer esse desdobramento de trabalho aí e realmente conseguimos um material muito interessante. É uma tarefa muito difícil, muito árdua e muito cara. A realização de um filme, de um longa-metragem, não é nada fácil. Exige muitos recursos, não só recursos humanos, mas recursos técnicos e tal. Significa, em resumo, além de talento, organização, bom roteiro, muito dinheiro. Então, a realização de um filme desse, na favela do Cafezal, sem atores assim,
atores nacionais, de nível nacional ou internacional, para chamar o capital para a produção do filme, se torna cada vez mais difícil. E, ao que parece, este filme foi realizado com a participação somente de atores ou da população. Exatamente. Da Serra. Nós tivemos a intenção, né, inicial do trabalho era exatamente essa, né? A gente conseguir fazer, a nossa proposta inicial era fazíamos um trabalho com os moradores do aglomerado da Serra, né? Que apesar de se chamar Cafezal, Amor e Esperança, o filme ele foi gravado no aglomerado da Serra inteiro, sabe? Em várias vilas ali, tivemos em vários locais. E esse era o ponto de partida, quer dizer, então houve um trabalho enorme com as pessoas que participaram, não só com o Éder, mas com outros atores também que participaram, e que, pela falta de experiência deles e tudo, mas uma dedicação muito grande, um carinho que eles tiveram também muito grande, né? Uma intenção objetiva de finalizar o trabalho, que a gente conseguisse fazer uma coisa boa, bonita. Então, se superaram e a gente conseguiu realmente fazer um trabalho interessante, sabe? Olha, a Serra já foi objeto de outros filmes, né? Tem um filme do Raton, um belíssimo filme, foi premiado, baseado na querida Rádio Favela, que até hoje é comandada pelo meu amigo Misael. Quem não conhece, quando abre a página de um jornal e cai na página policial, vê a notícia de algum crime violento que às vezes aconteceu aqui no centro da cidade, mas a vítima ou o agente reside no aglomerado da Serra ou fugiu para o aglomerado da Serra, passa a achar que a Serra é reduto só de assaltantes, traficantes, bandidos, maconheiros. Não é nada disso. O aglomerado da Serra, que é como o centro de Belo Horizonte e a zona sul de Belo Horizonte, tem de tudo. Mas, principalmente, tem aquilo que nós procuramos destacar aqui, que é gente. Um filme feito desta forma, com muita raça, com muito esforço, muita luta, muita dedicação, merece ser visto, merece ser divulgado. E olha aqui, vamos começar com o personagem principal aqui, que é um lutador e professor de jiu-jitsu, o Éder Rufino. Aliás, eu estou sem entender qual é a sua participação no filme. Você aparece só como lutador de jiu-jitsu, você está no filme, como é que está? Então, É sua história que é contada? Pois é, boa parte, né, da história, da minha história, né, como lutador de jiu-jitsu profissional, como professor também, aparece no Cafezal Amor e Esperança. E dessa forma, nós vamos conduzindo essas imagens em toda a comunidade, ou seja, em todo o aglomerado Serra. Nós captamos todas as vilas do aglomerado com o Éder Rufino sendo o condutor. Mas em outras partes, talvez um terço do filme, o Éder Rufino vem atuando como um ator, como um personagem mesmo. Mas Éder Rufino é você mesmo? Eu sou o Éder Rufino, ator, e Éder Rufino... No filme, personagem. Personagem também. E aí por aí vai seguindo. E por aí vou seguindo. A trama. E queria até também deixar claro, como você mesmo disse, o filme retrata justamente o lado oposto do que as pessoas acham, né? Tem se falado muito nessa história marginal que acontece dentro dos aglomerados. Não digo do meu aglomerado, mas de um todo, né? De todo o Brasil, vamos classificar dessa forma. Mas o filme mostra que não é aquilo. Aquilo, de repente, é 10% do que é mostrado na mídia. Aí nós vamos mostrar 100% da beleza, das coisas bonitas que existem lá dentro do nosso aglomerado. Com todas as dificuldades que tem lá no aglomerado da Serra para os moradores, como temos aqui no centro da cidade, na zona sul de Belo Horizonte, mas gente de valores, isso é que é o principal. Cultura, a cultura também está no morro. O morro não produz só samba, não. Quer dizer, foi o tempo, produz filmes, produz profissionais de luta,
profissionais de luta marcial que desenvolvem um trabalho social importantíssimo. Aliás, antes de voltarmos a conversar com o diretor do filme, gostaria de te perguntar, o jiu-jitsu, eu me lembro quando era criança, tinha a família Gracie, Hélio Gracie, Isso, exatamente. que dava aula da antiga revista O Cruzeiro, que eram famosíssimos. Eram poucos, talvez, os praticantes de jiu-jitsu, talvez considerados muito marginais, como eram Exato. os capoeiristas, Sim. lutadores de jiu-jitsu. Hoje, não. Hoje, você, através do jiu-jitsu, desenvolve um trabalho social. Eu queria que você me explicasse sobre isso. As lutas marciais, embora as que estão mais divulgadas hoje não são muito do meu agrado, que são aquele negócio do UFC, o próprio boxe, que é de uma violência incrível, né? Que choca até. Quer dizer, a mim choca ver um lutador ser espancado, correndo risco, inclusive, de morte. Mas, afinal de contas, é esporte. Como que o jiu-jitsu você trabalha lá no morro? O que você consegue através do jiu-jitsu? Há interesse lá no meio infantil, na juventude, pelo jiu-jitsu? Eu faço um trabalho filantrópico desde 2005, né? No aglomerado da Serra, dando aula para as crianças de graça. E nesse desenvolvimento, né, ao longo dos anos, também essa questão do UFC ajudou bastante no jiu-jitsu. Abrindo um parênteses, no UFC, o jiu-jitsu é a luta menos agressiva. Porque pegou o cidadão, jogou no chão, já está resolvido o problema. Então, o jiu-jitsu mostra ali no UFC que a gente não precisa ser tão violento para dominar o indivíduo ou o seu adversário, vamos classificar, né? E o que ajuda no desenvolvimento de cada indivíduo da nossa aglomerado ou qualquer indivíduo que seja? O jiu-jitsu ele traz uma disciplina, mesmo que seja milenar, na atualidade, no nosso agora, funciona perfeitamente. Como a atenção, como a inclusão social, como a alimentação, o bem-estar, vamos classificar num todo, né? E sem dizer que eu consigo tirar essas crianças das drogas, do ócio. As mães chegam para mim e falam, a 1h30 que o meu filho está no jiu-jitsu, é 1h30 que eu tenho de descanso e que minha mente fica tranquila que eu sei que ele não está fazendo alguma coisa errada. Eu dou aula aproximadamente para umas 60, 70 crianças em Rio Acima também. O prefeito de lá, como também um dia o presidente da República, você está falando da família Gracie, o Juscelino, ele era aluno do Hélio Gracie, de jiu-jitsu. E o mesmo tinha um projeto lá em Brasília que seria obrigatório quase que ter jiu-jitsu como matéria nas escolas, coisas que os sheiks árabes hoje, na atualidade, fazem. Então, o jiu-jitsu em si, ou vou até classificar o esporte propriamente dito e bem encaminhado, com profissionais competentes, ele ajuda não só na formação do indivíduo, como também, né, no profissional. Ou seja, o indivíduo que aprende jiu-jitsu, hoje eu vivo do jiu-jitsu. Graças ao doutor Rodrigo Vale, hoje eu tenho quase que a segunda profissão. Estou estudando, pretendo ser um ator, né? Fazer outros filmes com o doutor e etc. E então essas são as oportunidades que o esporte traz. Pois é, além de parabenizá-lo pelo seu trabalho de social, filantrópico lá no morro, tentando evitar que as crianças enveredem pela trilha da marginalidade. Eu quero parabenizá-lo por sua participação no filme. Lembrando aqui que eu nunca ouvi falar que alguém tivesse sido assaltado ou morto por um lutador de jiu-jitsu. Quer dizer, que é uma luta. Inclusive, do bem. Se chegar no YouTube, você vai ver lá, um lutador de jiu-jitsu mobilizou um assaltante dentro do ônibus. Então, quer dizer, não tem muita controvérsia sobre o nosso esporte, não. Não, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa. Infelizmente, o nosso tempo é curto, eu ainda quero dar a oportunidade
ter a oportunidade de conversar também com Perfeito. o fotógrafo do filme aqui presente e queremos exibir um pouco desse filme, né, que já foi lançado apenas no aglomerado do Morro e que vai ser exibido aqui pela TV comunitária em horário que nós divulgaremos. Fica só uma pequena amostra aqui, nós vamos ao intervalo e já voltaremos. Salve a comunidade, salve ao povo do gueto e salve a amizade, salve terrinha, irmão. Salve, salve. Rafael, o câmera também tá brigando? Você tá trabalhando, viu? Pra mim aí. Vejo você pelo olhar da minha janela. Cada ponto de luz, cada casa tatua na pele histórias de milhares de famílias, milhares de pessoas sem direitos, histórias tristes e alegres. Vejo em cada uma milhares de desejos, nossos sonhos, que a realidade insiste em engolir, esquecer, como corte fundo de navalha. Mas preste bastante atenção, pois nem tudo é o que parece ser. O alcoolismo quase nunca se revela muito cedo. Se esconde na mentira, na negação, nas promessas jamais cumpridas. Enquanto nada interrompe sua escalada, vai deixando uma esteira de danos por onde passa. Por isso, o alcoolismo precisa ser visto de frente. E quanto mais cedo, melhor. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Riacima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseudidi.com.br ou pelo telefone 031 9888-7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Retornamos com Gente que Gente, um programa que é feito em parceria entre as TVs comunitárias de Belo Horizonte, Sete Lagoas e de Conselheiro Lafayette. No programa de hoje nós estamos conversando com diretores, participantes e de personagens do filme Cafezal, Amor e Esperança, que foi rodado no aglomerado da Serra. Nós exibimos aí um pequeno trailer aí deste filme, que só foi lançado por enquanto no aglomerado da Serra e que vai ser exibido aqui em primeira mão na TV comunitária, nas TVs comunitárias de Belo Horizonte, Sete Lagoas e Conselheiro Lafayette. Neste bloco, nós contaremos com a participação do Marcos Vieira, que é fotógrafo e cineasta, professor de edição de vídeos e que ajudou na finalização deste filme. Retornando aqui com o diretor do filme, Rodrigo Vale. Rodrigo, você já nos disse que esse projeto iniciou há mais de 4 anos.
por que sua vida como cineasta, esse é o seu primeiro filme, o seu primeiro trabalho? Esse trabalho, né, trabalhar com essas pessoas que não tinham, entre aspas, né, uma experiência, né, em encenar, em representar, eu acho que isso foi uma coisa muito inusitada para mim. Por quê? Porque eles se superaram. Com uma dedicação muito grande, uma vontade de fazer a coisa acontecer, né? E então a gente conseguiu superar com certeza essa deficiência, vamos dizer assim, técnica, né, inicial. E deve ser muito gratificante você despertar o interesse por moradores da maior favela de Belo Horizonte para até as artes cênicas. Aqui o personagem principal, um professor de jiu-jitsu, morador lá do aglomerado da Selva, que já está agora se preparando para ter uma nova profissão, além de professor de jiu-jitsu, e virar ator. Está estudando para isso. O Éder, o filho que conversou conosco no primeiro bloco. Agora nós vamos começar um pouco com um professor de audiovisual, que também participou, colaborou na produção desse filme, na finalização do filme. Qual foi a sua participação nesse filme, Cafezal, Amor e Esperança? Boa tarde. Boa tarde. A gente entrou realmente nessa etapa final do filme, né? Então o filme assim, ele já estava pronto, já estava editado. E a gente trabalhou nessa etapa é uma pós-produção, onde a gente insere os créditos do filme, títulos, toda essa parte gráfica que vai dentro da história do filme, né? E, assim, com aquele desafio de fazer uma coisa que combinasse já com a história do filme, né? Que conversasse diretamente com aquilo que nós já tínhamos. Então, assim, a gente viu o filme, a gente conversou sobre o filme várias vezes, sobre cada cena, para tentar entender, né, o que o diretor queria, para a gente poder, então, partir para criar alguma coisa que se encaixasse bem, que fizesse parte dessa história também. É um trabalho importante e que não é muito fácil, não. A pós-produção de um filme, a gente que trabalha com televisão, você sabe a dificuldade de finalizar um simples programa de meia hora. Uma produção de um filme, um documentário de longa-metragem, não é nada fácil. Mas agora você pode ficar muito tempo sem precisar fazer mais nada na sua área, porque deve ter ganho muito dinheiro, né, cara? A gente entende um pouco essa realidade do cinema nacional, né? Infelizmente, o cinema no Brasil não funciona tão bem dessa forma. Mas é um prazer grande de fazer. Acho que é um prazer que ele suplanta essa coisa do monetário, né? Eu, por exemplo, tenho uma história que eu também sou de comunidade, né? Eu sou da comunidade do Cabana, do Pai Tomás. Então, eu vivo em comunidade, eu conheço já essa lógica. E quando o Rodrigo me falou, poxa, nós estamos querendo fazer umas letras assim, a gente saiu para dar uma volta no Cabana, no Cafezal, lá na Serra, a gente também foi, eu e a minha sócia, né, que é a Dea Vieira, nós fomos andar e a gente viu que a favela, a comunidade, ela tem uma forma de expressar comunicação que é um pouco diferente, né? É uma comunicação muito falada, é uma coisa um pouco caótica, cartazes nas ruas, nas praças. É uma cacofonia visual, talvez, se a gente pode usar esse termo. A remuneração maior é a gratificação de ter realizado um trabalho altamente social, importante. A gente tem a obrigação, quem conseguiu algo na vida, quem conseguiu conhecimentos, ou próprio recurso, tem a obrigação de devolver para a sociedade parte daquilo que recebeu. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua colaboração neste filme, que com certeza não foi um filme, não preciso nem perguntar para o diretor, não foi um filme feito de competição comercial. Você espera também ficar rico ou mais rico com a exibição deste filme? A nossa intenção, ele vai percorrer um caminho natural, né, que seria o caminho das mostras, festivais, né? Fizemos o filme na versão inglesa também, porque isso atinge uma fatia de mercado interessante também, né, para nós. Agora, o que eu acho importante de colocar aqui
é o seguinte, é que a gente percebe como que faz falta, vamos dizer, um apoio governamental nesse tipo de processo, porque são comunidades que têm uma versatilidade, uma dinâmica de vida, por exemplo, que é extraordinária. É extraordinária. O que tem de criança ali, apta a fazer coisas novas, a aprender coisas importantes, coisas para a vida, que elas vão poder levar isso para a vida inteira. Eu mesmo tive com meninos, às vezes, que eu poderia ter ajudado muito mais, poderia ter tirá-los, às vezes, de uma situação difícil, que eles estavam lá, e que não pude, porque a gente fez o filme com muita dificuldade, né? Eu agradeci muito a Eliane Parreiras, porque realmente ela nos estendeu a mão na reta final, mas falta muito apoio, sabe, em geral. Então, eu acho que se houvesse uma visão, né, dos governantes, no sentido assim, primeiro, a coisa que eu acho é o seguinte, essa dissociação de cultura e educação são duas coisas que, da minha forma de ver, elas têm que andar juntas. Não é possível você compreender, verba, mas a cultura, ela não só forma o cidadão, como ela vai gerar renda. Ela gera renda numa comunidade inteira. Então, você vê uma indústria, por exemplo, que eu estava conversando com eles aqui agora, quando a gente estava vindo para cá, né, você pega a indústria cinematográfica norte-americana, por exemplo, eles movimentam, o movimento financeiro deles é maior do que o PIB nacional. Então, é por isso que é um grande país, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Então, tem que haver uma mudança de enfoque, as pessoas têm que compreender, não é, que, às vezes, um pequeno apoio, uma pequena ajuda, por exemplo, o governo entrar num processo desse tipo de coisa, isso pode transformar a vida de muita gente. Não é pouca, não. A cultura e a educação estão a exigir maiores investimentos, e que traz retorno. Claro. Porque só o fato de se com um trabalho desse, com a participação de jovens na produção de um filme desse, ou aprendendo jiu-jitsu com o Éder Rufino, a economia do país é muito grande, porque se você não faz isso, são mais marginais que surgem. E só o custeio de um marginal preso, quer empreender todo mundo. Sabe quanto custa isso? Então, é preciso, sim, investimento na cultura da educação. E é aquela história, se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Não é? Com certeza, é isso. Infelizmente, nós queremos exibir um pouco do filme, viu, Edivaldo? Por isso temos que reservar um espaçozinho. Deixamos conversa. Depois da exibição do filme, nós vamos convidar o Edson Rufino, o diretor, outros participantes, para falar mais desse. A TV comunitária vai, em primeira mão, exibir integralmente este filme, ok? Quero agradecer também a sua participação aqui, parabenizar pelo seu trabalho em ajudar na pós-produção desse filme. Obrigado. Parabenizar o nosso diretor Rodrigo Vale e desejar muito sucesso neste projeto e em outros projetos, ok, Rodrigo? Muito obrigado, agradeço o senhor, viu, o espaço. Obrigado também, Edson Rufino. E obrigado aos senhores telespectadores que nos prestigiaram com sua audiência. Até o próximo Gente que é Gente.